Se você não sabe que tipo de layout vai agradar o seu cliente, então se prepara para o vídeo de hoje que a gente vai falar exatamente sobre isso. Como definir o layout a partir do nosso cliente. E isso é uma sequência de vídeos que nós estamos fazendo a respeito de criar sites do briefing ao infinito. Nesse vídeo a gente vai tratar das perguntas comuns que a gente faz para os nossos clientes ou que todos fazem para todos. Depois eu boto esse negócio ou não. Mas quais são essas perguntas comuns? Eu separei só 3. E você vai ver que são perguntas que parecem extremamente idiotas, mas que no final vai salvar o seu trabalho. Então, a primeira, a gente vira para o cara e fala assim: ô meu cliente, quais os sites te agradam? Espera aí, Ricardo, mas fazer esse tipo de pergunta não vai contra tudo aquilo que você estava falando de que é o projeto, é o foco em quem vai visitar o site, que o designer não é para o designer, que o designer não é para o cliente do designer, que o projeto é feito pensando no usuário final e tudo mais. Por que eu vou me preocupar com os sites que agradam ou não o meu cliente? É simples. É muito mais fácil aprovar um projeto se, além de atender às necessidades do usuário final, atender às necessidades de comunicação para alcançar o objetivo, ele contiver elementos que agradam quem está te contratando. Ah, Ricardo, então tem mesmo que agradar o cliente. Então tá certo. O cliente tem sempre razão. Não é bem por aí. Mas que bobo serei eu se eu também não pensar em agradar o meu cliente. Afinal de contas, a verdade é que é ele que está pagando o serviço. Então, eu pergunto, quais os sites que te agradam mais? E complemento, por quê? E é aí, nessa segunda pergunta, que você pega o cliente. É onde você vai começar a conduzi-lo pelo bom caminho. Porque às vezes ele vai citar para você um ou outro site que agradam a ele, e quando você levanta os porquês esses sites o agradam, ele nem sabe o motivo. A maioria das vezes é que ele é bonitinho. E você vai conduzindo esse cliente nesse momento para a parte da usabilidade do site. Agrada a você porque é fácil de navegar, é de fácil leitura, o conteúdo está estruturado de uma forma que é simples de você entender, e aí a gente vai descobrindo o que faz sentido ali, ok? E por conta disso, não necessariamente esse site precisa ser os sites dos concorrentes, sequer precisa ser do mesmo nicho, ok? É qualquer site, beleza? O segundo item do vídeo de hoje é: e os concorrentes? Se você quiser, vamos botar, magiquinha, gênio da lâmpada, esfregou a lâmpada, apareceu o gênio, você pode ser qualquer coisa que você quiser ser. Você vira para o seu concorrente, para o seu cliente e fala assim: se você pudesse trocar de lugar com algum concorrente ou com algum outra empresa ou prestador de serviço do mesmo ramo que você trocaria de lugar com quem? E deixa ele listar isso para você. A partir desse ponto, você vai fazer um convite. Pô, bacana. Então vamos lá dar uma olhada nesse seu cliente? Não só no site, no seu cliente não, no seu concorrente, não só no site dele, mas nele como um todo. E aí você vai levantar 3 coisas com o seu cliente nessa parte do briefing. A primeira, quais são os pontos fortes desse cliente? Escreve isso. Quais são os pontos que mais te agradam no site desse concorrente? E anota isso.
ok? Eu acho que eu estou trocando a palavra cliente por concorrente, concorrente por cliente. Não vão fazer tempestade por conta disso, mas estamos falando de concorrentes. Se eu trocar para clientes, me perdoa, né? Concorrentes. Então, quais são os pontos fortes desse concorrente? O que tem de bom no site desse concorrente? Quais são as facilidades que existem nesse site que nós gostaríamos de replicar? E, principalmente, quais são as fraquezas que existem lá que nós não vamos ter no nosso projeto? Tem uma coisa no marketing que eu aprendi lá atrás, em 2000 ou 2001, com alguém que acabou se tornando um grande amigo. E ele falou assim para mim: cara, esse ramo é para identificar, qualificar e diferenciar. E é aqui onde a gente aplica isso no nosso projeto. A gente entende, como nós vimos nos outros vídeos, quem é o cliente, quais são os serviços e produtos, como ele se posiciona, em que momento ele está em relação ao mercado, a gente entende tudo dele. Para quê? Para identificação, ok? Agora a gente está partindo para a parte da diferenciação, tá? Em que eu consigo levantar as qualidades que o diferenciam da concorrência e como eu posso aproveitar as falhas da concorrência para me colocar como uma opção mais viável, ok? E por último, é um vídeo curtinho. Pera aí, mas antes de eu falar a última opção, você já curtiu esse vídeo, né? Não curtiu? Não acredito que você não curtiu. Tu não curtiu? Para! Clica nesse troço aí. Curte, senão eu vou cortar você daqui. Curte, tá? Curtiu? Legal. Já tá me seguindo? Já me segue? Não segue? Cara, só decepção. Segue, me segue agora. Ativa esse sininho. Abre ali naquela setinha do sininho. Tem um todos. Marca esse todos. Que é pra quê? Pra plataforma do TubeU te avisar. Porque esse não é o último vídeo. Isso é uma sequência. São 7 passos. Ok? Marca aí todas as notificações para que o TubeU te avise na hora que eu subir os próximos vídeos, ok? E se isso aqui tá fazendo sentido para você, pode ser que ajude outra pessoa. Então encaminha esse vídeo para alguém e deixa aqui embaixo os seus comentários. Mesmo que seja para falar, não gostei. E tudo bem, a gente vai continuar, não vou ser seu amigo. Mas a gente vai continuar de boa, beleza? Então, voltando para o conteúdo. Segundo item. Terceiro e último item. Quais funções, e aí é uma coisa sua, tá? É da sua experiência. Você vai precisar buscar muito da sua experiência agora para esse último item. Quais são as funções que serão necessárias, as funções essenciais que devem estar presentes nesse site para que se cumpra o objetivo dele, tá? Ricardo, mas se isso é muito mais meu, pessoal, da minha experiência, como é que eu vou utilizar o cliente nesse briefing? É porque esse é um projeto em que você não faz ele sozinho, tá? O site não é feito só pelo cliente, o site não é feito só por você. Isso aí é uma parceria e é preciso se entender dessa forma. Então você vai levantar as possibilidades para a execução desse projeto com seu cliente e dentro das possibilidades agora é a hora de você discutir com ele em quais soluções ele, no momento dele, com a equipe dele, vai se adequar melhor. Porque não adianta você bolar uma super solução para colocar no site do cara e ele não ter mãos para executar essa solução. De repente é uma solução que vai depender, por exemplo, chamadas no WhatsApp. E aí o cara tem uma grana, bota um tráfego pago e começam a chegar muitos chamados pelo WhatsApp ou muitas ligações. E ele não tem gente para dar vazão ao atendimento. Cara, é um tiro no pé. Ok? Então é a hora de você discutir com o seu cliente com o conhecimento
de tudo aquilo que a gente já falou até agora, sobre quais serão as soluções que serão inseridas no site, quais são as funções que esse site precisa para que ele cumpra o objetivo dele. Ok? É um vídeo mais curto. Obrigado por você estar aqui comigo. Curte, comenta, compartilha, manda para alguém, deixa comentário e aquela coisa toda e fui!